príncipe dos evangelistas aqui. Tenho uma grande admiração por ele, é um privilégio trabalhar na equipe com ele. Como ele falou, desde sábado, domingo da semana passada, nós estamos percorrendo todos os campos com a caravana da Novo Tempo. Começamos lá pela Paulista do Vale, depois na Paulista Leste e assim sucessivamente, até que ontem à noite estivemos com o pastor Luiz, quarteto, na cidade de Tatuí, onde tínhamos ali um bom número de pessoas. Mas pelo tamanho do auditório que eu estou vendo aqui, nada vai se comparar à cidade de Ribeirão Preto. Aqui de longe é o maior auditório. E se encher isso daqui, eu imagino que o quarteto, o pastor Luiz, eles vão ficar muito felizes ao ver o auditório tão cheio. Eu queria começar a cantar uma musiquinha com vocês aqui. Vamos cantar uma música, porque eu vou falar nessa manhã sobre a missão que Deus tem para nós. E esta é uma música conhecida. Obrigado. Vamos cantar bem forte. Quem estiver lá atrás, se puder, pode chegar um pouco mais à frente por causa dos quadros aqui. Vamos lá, todos. Toma minha vida inteira, antes que os dias passem e pertença aos forças também. Todos. Estou disposto a que quiseres, farei o que me pedes, mas chamas-me a servir. Senhor, meu coração entrego, quero falar sem medo, na tua graça e amor. Senhor, me faça um mensageiro com uma missionária, disposta a te servir. Bem forte agora, todos. Agora vocês cantarem mais forte ainda. Todo mundo. Essa é a missão que o Senhor Jesus Cristo deixou. Fazer discípulos de todas as nações. Eu marcharei cantando, meus lábios proclamando a tua salvação. Meus braços estendidos, todos. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos pra viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos para viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti, simplesmente por não saber de ti, simplesmente por não saber de ti. Amém? Essa é a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. A missão de levar a mensagem de Deus a todos os lugares. Acho que pode abaixar um pouquinho aqui. Ok. Senhores, afinal, qual é a missão da igreja? Por que nós estamos aqui? Por que dessa convocação? Qual a razão da sua existência? Por que Deus colocou essa igreja neste mundo? Qual é o papel, a agenda
que Deus deixou para nós. Nesses breves minutos, eu quero apresentar para vocês uma sequência bíblica, mostrar a trajetória deste movimento e mostrar a vocês a responsabilidade que Deus tem para nós. Quem estiver lá atrás pode vir mais à frente um pouquinho, por gentileza. Vejam, nós poderíamos comparar, alguns comparam a igreja como se fosse um transatlântico, um iate, um barco, onde as pessoas estão confortavelmente instaladas numa viagem de luxo, numa viagem de cruzeiro. Essa é uma maneira de você comparar a igreja. Pessoas exigentes, que estão num local confortavelmente instalados, e não como um barco de pesca. Preste atenção nesse clipe aqui. Ele ilustra um pouco o que eu quero colocar para vocês aqui. Repara, pode jogar o som. Aumenta o som. Então, as pessoas avaliam a igreja como uma viagem de cruzeiro. Eles perguntam: será que eu gosto da música? Será que eu gosto do capitão da sua equipe? O serviço oferecido na igreja é bom? Eles atendem às minhas necessidades? A viagem é agradável? É confortável? E eu desejo continuar velejando com eles novamente. Mas talvez a melhor metáfora para a igreja não seja de um navio de cruzeiro, mas de um navio de guerra. E a pergunta é: esse navio tem uma missão nobre? Esse navio, o capitão desse navio se submete à autoridade superior? A equipe é bem treinada para realizar suas tarefas? Todos podem contribuir de maneira significativa? Todos são reconhecidos em seus esforços? Então, o que parece a vocês? Qual é a melhor metáfora? A igreja é um navio de cruzeiro ou a igreja é um navio de guerra? O que parece a vocês? A igreja é um navio de guerra. Outra comparação que poderia ser feita aqui, não apenas de um navio de guerra, mas um barco de pesca. Em um navio de cruzeiro, se alguém, por exemplo, do convés lançasse uma varinha, um anzol, e tentasse fisgar um peixinho, ele imediatamente seria interrompido por vários marinheiros dizendo: não suje o convés, não quero sentir cheiro de peixe aqui. Mas um navio de pesca como este aqui, as coisas nem sempre são bem organizadas, mas ali tem cheiro de peixe, porque ela é eficiente em pescar. E afinal, esta é a tarefa que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele disse: segue-me e eu farei de vocês o quê? Pescadores de homens. Sabe, meus amigos, este foi o propósito desta organização, desta igreja, desde o seu início. Quando Deus começou este movimento, por volta de 1844, a fagulha inicial que iniciou este movimento foi a descoberta de uma doutrina, a doutrina da segunda vinda de Cristo. Vocês conhecem a história de um fazendeiro chamado Miller. Ele vinha estudando a sua Bíblia por cerca de 13 anos. Aliás, por cerca de 8 anos. E depois ele descobriu 20 pontos, um deles, a ideia de que Jesus voltaria em qualquer momento entre 1843 e 1844. A descoberta foi tão emocionante que ele pensou que não era verdade. Ele gastou mais alguns anos até que veio a convicção e o chamado.
vai, anuncia isso a todas as pessoas. E foi assim que começou este movimento. E a missão estava inserida no DNA deste movimento. Logo, Miller começou a pregar em vários lugares pequenos, na zona rural. E o movimento foi crescendo de uma maneira exponencial, até que finalmente alguns pastores evangélicos também se uniram a este movimento. Um deles, você vê a foto aqui, era um pastor de uma igreja congregacional chamado Josué Himes. Você já conhece a história deste homem. Himes, certa vez, teve um diálogo com Miller. Mas antes disso, ele foi o primeiro pioneiro a se preocupar com a missão da igreja. E ele começou a enviar folhetos, literatura, para vários portos. Ele começou a publicar os sermões de Miller. Ele começou a enviar revistas, inários, para vários lugares, aos portos de além-mar. E um dia, ele teve um diálogo com Miller. Ele perguntou: Miller, você de fato acredita que o Senhor Jesus Cristo vai voltar dentro de poucos anos? Ele disse: claro que eu acredito. É verdade, você crê, mas você parece que só se interessa em pregar na zona rural. E os grandes centros? Se Deus abrir as portas, você está disposto a ir? Ele disse: olha, Himes, que pode um velho fazendeiro de 50 anos fazer? E Himes foi o agente da publicidade, o homem que empurrou esse movimento para o cumprimento da missão. E a igreja começou a se desenvolver, até que veio a primeira limitação teológica, primeiro golpe na missão. E este golpe foi o desapontamento de 22 de outubro de 1844. Naturalmente, vocês sabem, muitas pessoas abandonaram este movimento. Mas havia outros que também, durante essa fase, começaram a voltar à Bíblia para redescobrir a razão do desapontamento. E então eles começaram a descobrir algumas outras doutrinas, como por exemplo a doutrina do santuário, o sábado. Não que o sábado começasse ali, ele já estava inserido no movimento. Mas alguns desses mileritas desapontados se uniram em um grupo único. Um grupo chamado Grupo da Porta Fechada, o Grupo do Sábado. E agora, por falar na porta fechada, vem um segundo golpe na missão. Porque o primeiro, quando Jesus não voltou, imediatamente eles perderam aquele senso de movimento, eles perderam o entusiasmo. E agora vejam, para explicar o desapontamento, dois pioneiros, um chamava-se Apollo Hay e o outro chamava-se Joseph Turner. Eles começaram a estudar a Bíblia e encontraram duas passagens: Apocalipse 22:11, Mateus 25:10. O que diz Apocalipse 22:11? Quem é justo, continue o quê? Na prática da justiça. E Mateus 25 conta a parábola das 10 virgens. 5 entraram e 5 demoraram. E a porta, o quê? A porta fechou. E então eles raciocinaram assim: em 22 de outubro de 1854, a porta da graça foi para sempre o quê? Fechada. Logo, se o Espírito de Deus foi retirado, se pessoas não se convertem, o que aconteceu com a missão? Vamos lá. A missão continuou? Sim ou não? Não. Para que pregar se ninguém vai se converter? E então o movimento teve uma freada brusca. O próprio Miller disse: tudo que nós podemos fazer agora é animar-nos uns aos outros, porque Deus fechou a porta. Ellen White também achou naquele período que não mais se converteriam pecadores,
até que finalmente, no ano de 1848, ela viu aquela famosa visão das luzes, da colportagem, fachos de luz envolvendo o mundo. E em 1849, ela entendeu que aquela passagem mencionada em Apocalipse, que diz que Deus abre uma porta e ninguém fecha, e Ele fecha e ninguém o quê? Abre, nada tinha que ver com a porta da graça, e sim com o duplo ministério de Jesus, onde? No santuário celestial. Quando esta compreensão chegou, os horizontes missionários se ampliaram e eles entenderam que havia uma obra para ser feita. E eles chegaram àquele texto de Apocalipse capítulo 10, verso 11: importa que profetizes a respeito de muitos o quê? Povos, nações, línguas e tribos. Ou seja, a igreja tem uma missão e ela precisava cumprir essa missão. Então vejam, essa missão que começou com Miller, ela sofreu o primeiro golpe em 22 de outubro de 1849. Mas deixa eu continuar dizendo aqui. O terceiro golpe que esta igreja recebeu para tentar neutralizar a missão aconteceu alguns anos depois. Alguns pioneiros começaram a achar que não precisava se preocupar em pregar o evangelho ao mundo. E eles diziam, repare o raciocínio de Tiago White. Ele dizia, nós já temos a Bíblia circulando no mundo. Nós já temos missionários de outras denominações que estão pregando no globo. Então isso já é suficiente para cumprir Apocalipse capítulo 10, verso 11. Não precisa ir ao mundo inteiro. E olha, senhores, outro teve uma ideia mais brilhante ainda. Quando alguém perguntava, e Apocalipse 10? E a missão? Olha a resposta que ele disse. Esse aqui é o Ryan Smith. Não precisamos cumprir Apocalipse 10, 11. Ou seja, ir a todo mundo. Por que não? Porque aqui nos Estados Unidos é composto de pessoas provenientes de todo o quê? Todo mundo. Então, para que ir à Polônia? Vamos pregar ao polonês que está nos Estados Unidos. Para que ir à França? Vamos pregar ao francês que está aqui. Ou seja, salvação por procuração. Logo, esse entendimento fez com que a igreja não se preocupasse em ir ao mundo, em levar o evangelho ao mundo. E então, senhores, o que foi que aconteceu? 8 anos depois, eles diziam, chegavam levas e levas de imigrantes aos Estados Unidos. E eles pensavam que bastava evangelizar ali para evangelizar o mundo. Então, como os americanos, os pioneiros, não tomavam iniciativa, Deus usou um homem chamado Miguel. Tem algum Miguel aqui? Não tem nenhum Miguel. Esse Miguel aqui era ex-padre. Miguel Belina Sachovski. Olha a foto dele aqui. Ele foi a uma tenda de um evangelista adventista chamado John Loughborough. E ele se converteu ali. E ele pensou, eu sou polonês, eu conheço essa mensagem, mas lá na Polônia, todos os meus compatriotas não conhecem. E ele então implorou a Tiago White que o enviasse como um missionário para a Polônia. Mas como ele era um novo na fé, muita gente ficou com medo de mandá-lo. Achava que ele era um neófito. E ele insistia com um, insistia com outro. E os adventistas do sétimo dia não eram relutantes em enviá-lo. E sabe o que ele fez? Como os adventistas do sétimo dia não o enviassem como missionário,
ele foi atrás de os adventistas guardadores do domingo. Um grupo pequeno que surgiu após o desapontamento, mas que também já desapareceu. E este grupo dos guardadores do domingo enviaram Miguel Berliner Zachowiski. E ele foi a esse lugar bonito, lá nos Alpes da Suíça, no norte da Itália. Mas sabe o que Miguel fazia? Miguel era pago pelos adventistas guardadores do domingo, mas pregava as doutrinas dos adventistas guardadores do sábado. Veja como ele era, meio enrolado, mas a coisa surtiu efeito, e ele começou a pregar, e ele estabeleceu, ele plantou a primeira igreja na região dos valdenses, e a coisa foi crescendo de tal maneira, que quando ele morreu, ninguém sabia que ele era um adventista. Sabia que ele pregava o sábado, que ele pregava as doutrinas dos adventistas. E então alguém foi ao hotel, a pensão onde ele estava hospedado, e descobriu uma revistinha chamada Signs of the Times, Sinais dos Tempos, e viu o endereço Battle Creek. Imediatamente esses dois conversos disseram: há aí alguma igreja que crê nas mesmas coisas que nós aprendemos aqui? Só então os adventistas do sétimo dia descobriram que já havia um núcleo de guardadores do sábado na América. E foi então, e só então, no ano de 1874, que a igreja enviou o seu primeiro missionário oficial. Qual é o nome dele? John Andrews. Agora, John Andrews foi o primeiro missionário? Não, foi Miguel. Foi o irmão Miguel que foi primeiro. Mas a honra foi para esse daqui. E ele fez um brilhante trabalho. E ele organizou o trabalho. E eu concluo essa parte para vocês verem que a missão da igreja só despertou para alcançar o mundo 30 anos após o desapontamento. E agora eu quero mostrar para vocês algumas citações rápidas do que Ellen White fala do nosso papel. Se você vasculhar todos os livros de Ellen White sobre a missão, você vai encontrar 3 categorias, 3 dimensões. A dimensão soteriológica, que é um palavrão que significa salvação. Escatológica, que tem que ver com o quê? Com o tempo do fim. E eclesiológica, que tem que ver com a igreja. Ou seja, quando Ellen White escreve sobre a missão, ela enfatiza essas 3 coisas. Número 1, para ela, missão envolve salvar pessoas, levar a luz da palavra de Deus a pessoas. E quando ela fala isso, ela reflete o que diz a palavra de Deus. Há uma passagem lá no livro de Romanos, capítulo 10, diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem o quê? Enviados. Ele diz: quão formosos são sobre os pés, são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas. Olha o que ela fala ali: Deus deixou seus filhos para levar luz, e se não fizerem, e almas forem deixadas nas trevas, então nós seremos responsáveis a Deus. E ela coloca também da seguinte maneira: a salvação é de Deus, mas Ele usa você é o canal, você é o instrumento. Olha como ela diz: a humanidade torna-se um instrumento, agência. Ela coloca dessa maneira. Há uma outra dimensão, que é a dimensão escatológica, ou seja, cumprir a missão tem que ver com a volta de Jesus, tem que ver com o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então ela reflete o que Pedro fala. Aliás, Mateus 24:14 diz assim: será pregado o evangelho do reino
a todas as nações, e então o quê? Virá o fim. Então virá o fim. Ou seja, o fim virá quando nós pregarmos o quê? O Evangelho. Olha como ela comenta. A volta de Jesus não vai ser retardada para além do tempo em que a mensagem for levada onde? A todas as nações. Vejam, senhores, a volta de Jesus está condicionada à missão. Agora, se nós formos fiéis, o que pode acontecer? Você conhece essa passagem de 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, diz assim: nós devemos amar, aguardar e o que mais? Apressar a volta de Jesus. Isso significa que a volta de Jesus pode ser o quê? Apressada. E é o que ela fala. Olha lá, é o privilégio de todo cristão não só aguardar, mas também o quê? Leiam comigo, mas também o quê? Apressar a vinda do Senhor. É claro, lembre, por exemplo, do povo de Israel dando voltas e voltas no deserto. Hoje a igreja continua dando voltas e voltas, quando já poderíamos estar em Canaã. Se por um lado nós podemos apressar, olha o que ela diz mais: dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder o quê? Apressar. Não cabe só aguardar, mas apressar. Por outro lado, se não somos fiéis, pode também ser atrasada. Olha como ela coloca: se toda a atalaia sobre os muros de Sião tivesse dado a trombeta, o mundo, antes dessa data, já teria ouvido a mensagem de advertência. Mas a obra encontra-se agora com o quê? Atraso de anos. E finalmente, amigos, olha, a missão não é só salvação, não pode apenas estar relacionada com a volta de Jesus, mas a missão também não é só pregar, é estabelecer igrejas em várias cidades, em vários bairros, em lugares onde a mensagem de Deus ainda não chegou. Por isso que ela coloca, ela diz, igreja após igreja deve ser o quê? Estabelecida. Repare, ela diz, novas igrejas têm que ser colocadas, novos territórios devem ser alcançados. Então, a mensagem deve ir a todos os lugares. Então, veja, a missão é salvar almas, a missão pode apressar ou demorar a vinda de Jesus, e a missão é plantar novas igrejas. Não ficar fechado em comunhão, mas sair para a koinonia. É por isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora duas estratégias de cumprir a missão. Preste atenção nisso daqui. Tem duas palavras aqui: centrípeta e centrífuga. O que é centrípeta? É aquela que vai de uma extremidade em direção a quê? Centro. E o que é centrífuga? Vai do centro para o quê? Para a extremidade. Qual é a melhor maneira da igreja cumprir a missão? Centrífuga ou centrípeta? Quantos acham que é centrífuga? Levante a mão. De um centro para fora, levante a mão, deixa eu ver. Quantos acham que é centrípeta? De fora para dentro, levante a mão. Quantos não acham nenhuma coisa nem a outra? Levante a mão. Repara, todos dois que levantaram a mão estão corretos. Tanto centrípeta quanto centrífuga. Mas reparem o que eu vou mostrar para vocês aqui. Na Bíblia, há dois modelos. Olha essa ilustração aqui. Aumenta o som, por favor. Um sapo. Ele fica parado. Ele espera que a mosca venha. E às vezes isso pode ser uma encrenca para o sapo. Veja.
posição centrípeta. Há igrejas que só